Sejam bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, pegue este link desta mensagem e coloque nas suas redes sociais. Amém? E vamos ao que Deus vai falar contigo, vai falar comigo no dia de hoje. Deus usou o profeta Jeremias para entregar uma revelação poderosa para nós. Assim diz o Senhor em Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Trazendo para 2026, Isaías está dizendo uma coisa: você que acha que é capaz sozinho, você não é capaz. Você confia na sua carne, confia na sua força, mas a sua força é limitada. E principalmente, você que um dia estava na presença do Senhor e não está mais, porque tu acredita que sem Ele você vai romper, você não vai chegar nem na próxima fase. Esta palavra é dura? Sim, mas ela é necessária, principalmente no ano de 2026, onde todo mundo acha que não precisa de Deus para nada, onde todo mundo acha: eu cheguei até aqui, então eu vou romper, eu não preciso da ajuda de ninguém. Da minha família eu já escutei isso algumas vezes. Meu irmão já fez isso, já falou, só que não adianta. A pessoa que fala que não precisa de Deus, ela está totalmente enganada, está totalmente sendo iludida pelo inimigo, pelo adversário. Então, meu filho e minha filha, abra os seus olhos, abra o seu entendimento. Você está permitindo que Satanás faça morada na sua mente. Você está permitindo que ele seja o operador da sua vida. E só para que você preste atenção, entenda. Sabe, lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem, depois ele criou a mulher e disse a seguinte coisa para o homem. Ele não disse para a mulher, ele disse: de todos os frutos que estão no jardim, coma, menos da árvore que está no meio do jardim. Se você comer, você vai de arrasta para cima, você vai morrer. O homem entendeu. Passou um tempo, Deus foi lá e criou a mulher. E adivinha? Deus, durante um tempo, ficou olhando para ver o que Adão faria. Adão, se tivesse um pouco de malícia no seu coração, coisa que até então não se tinha, ele poderia ter falado com a mulher quando ela comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Por que você fez isso? Ah, mas a cobra me disse para fazer. Ele poderia pegar a cobra e falar assim: por que você mandou ela comer? Ah, porque você quer ser igual Deus? E lógico que Adão ia falar: claro que não. Ou ele poderia falar: claro que eu quero. Só que é o seguinte, a ordem estava sobre Adão. E como Eva não estava no momento da criação onde Deus havia criado tudo, ela não entendia. Houve uma falta de entendimento, tanto do homem quanto da mulher. Mas é claro que houve uma malícia, uma astuta da serpente que havia dado lugar para o inimigo. Mas não foi qualquer serpente. A serpente que é dita na história é uma serpente que muitos historiadores chamam ela de um dragão alado, ou poderia ser uma serpente que voava. Alguns historiadores contam isso. Porém, contudo e entretanto, nós temos que ficar com o que está escrito na palavra do Senhor. E se você começar a praticar o que está escrito na palavra do Senhor, você não será mais enganado, iludido, você não vai ser mais tapeado, você não vai ser enganado pela serpente. Preste atenção, meu querido e minha querida. Todo pensamento que vier na sua mente: ah, eu posso todas as coisas, não preciso de Deus para nada. Naquele exato momento, repreenda. Tu vira e fala: peraí, se eu cheguei até aqui,
Foi porque Deus me fez chegar até aqui. Por que que agora eu devo mudar a minha linha de pensamento? Algo não está certo nesta equação. Então, que este tipo de pensamento seja destruído e repreendido no nome de Jesus Cristo. Deus me trouxe até aqui, então Ele vai me levar até onde Ele precisa que eu vá junto com Ele. O salmista escreveu no Salmos 118, versos 8 e 9, a seguinte reflexão: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. A mesma história se repete no que nós acabamos de ler em Jeremias. E quando nós lemos que é melhor confiar em Deus do que confiar no homem, está falando para mim e para você: confia primeiramente em Deus do que você confiar na sua própria força, confiar na sua própria capacidade. É melhor você confiar em Deus que você confiar nos príncipes. Significa, é melhor você confiar em Deus, esperar em Deus, viver em Deus do que você esperar em pessoas que têm uma condição melhor do que a sua. Sim, é muito melhor você esperar em Deus do que em si mesmo e esperar em Deus do que esperar em outras pessoas. Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes, inclusive na minha vida. É melhor confiar em Deus do que você confiar em si mesmo, confiar na aprovação dos outros, confiar na ajuda dos outros. E se você está passando alguma luta, dificuldade e adversidade, isso daí foi Deus que te pôs à prova, foi Deus que colocou a mim e a ti à prova para nos testar, para vermos até onde a gente vai. Eu prefiro caminhar com Deus, cercado de anjos, e o Senhor à minha frente junto com Jesus e com o Espírito Santo, do que eu ir tentar alguma coisa sozinho. Sozinho a gente não vai em lugar nenhum, meus queridos. Sozinho a gente não vai em lugar algum. Coloque isto na sua cabeça. Sozinho você não atravessa nem a rua da sua casa. Não atravessa, não. Se for uma avenida super movimentada, e se a sua casa ou o apartamento onde você mora está de frente a esta rua movimentada e não tem uma faixa de pedestre ou um semáforo, você não vai de forma alguma tentar atravessá-la fora da faixa, não. Você vai andar nem que seja um quarteirão ou dois e vai atravessar na sinaleira, também conhecida como semáforo. Lá você atravessa. Fora da faixa, se você pisar, você pode sofrer uma colisão de um veículo, de uma moto, de um carro, seja do que for. E dependendo da situação, ou você fica paralítico, tetraplégico, ou fica sem uma perna, um braço, ou infelizmente a sua família vai acabar chorando porque vai perder uma pessoa muito querida. E quantas são as pessoas, tipo eu mesmo, eu já tentei atravessar fora da faixa. Eu só faço isso hoje se eu olhar para um lado e para o outro. Se a rua não for, ou a avenida não for tão movimentada, eu atravesso. Agora, se for uma avenida com bastante fluxo de carro, moto, caminhão, eu não atravesso. Tem uma passarela? Atravesso. Tem ali um semáforo? Atravesso. Não coloco a minha vida em risco por nada, porque eu preciso todos os dias de Deus. E eu sei que Deus vai precisar de mim para ser coluna e ser bênção na vida de muitas pessoas, incluindo os meus próprios filhos. Então, meus queridos e queridas, entendam, nós precisamos de Deus o tempo inteiro. E se nós colocarmos na nossa cabeça que nós não precisamos de Deus, você está dando lugar, moradia, acesso para que o inimigo, o adversário, entre e faça morada. Entre e crie contendas. Entre e habite no seu ser. Para com isso. Dá lugar para o Espírito Santo. Dá lugar para Deus.
não para o inimigo das nossas almas. O salmista escreveu no Salmo 146, verso 3, mais uma reflexão poderosa. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. O salmista está dizendo: primeiro confie em Deus. Para de confiar no ser humano. Para de confiar naquele que você acha que vai ser a sua salvação, seja ela espiritual, financeira, material, emocional e familiar. Todas essas 5 áreas entrega na mão do Senhor. Só Deus tem o poder de fazer sobre nossa vida tudo aquilo que há de bom. O inimigo não. Ser humano piorou. Eu vou falar aqui rapidamente um testemunho que aconteceu comigo. Ano 2020. No meio da pandemia daquela época, eu conversei com um casal que frequentava a minha casa e eu frequentava a casa deles quando era casado. Pedi uma ajuda. Sabe o que eu recebi? Nada. Nada, nada, nada. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Falei, Senhor, eu vou entrar pra dentro do banheiro, vou orar com a cabeça e o corpo no chão. Queridos, eu fiz igual Davi quando orava pelo seu filho, que ele pedia para que ele não morresse. Eu me prostrei no chão, comecei a chorar e clamar a Deus. E Deus, poucos dias depois, ele foi lá e fez aquilo que eu havia pedido. E tudo por quê? Porque eu parei de confiar no ser humano. Não que a gente deve desprezar os seres humanos, não. A nossa confiança, primeiramente, tem que estar em Deus. Segundo, estar naqueles que Deus direcionar para a sua vida. Porque é muito fácil a gente querer ir pela força do nosso braço. Nós vamos ficar cansados, nós vamos ficar fadigados. Mas aqueles que vão pela força do Senhor, aqueles que se dobram diante do Senhor, esses serão mais do que vitoriosos, porque quem nos garante a vitória é o Senhor. Amém? Por isto, neste momento, meus queridos e minhas queridas, oremos ao Senhor, clamemos a Ele, para que aquilo que está em nossa mente, nosso coração, que a gente acha que sem Ele nós vamos chegar muito mais rápidos, que este mal caia por terra em nome de Jesus. Nós, sem Deus, nós não somos nada. Ele sem nós vai continuar sendo Deus. E a força do nosso braço não tem que vir da nossa carne, ela tem que vir do alto. Amém? Feche os seus olhos e ore junto comigo. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, que a força do nosso braço não seja maior que a força que vem do céu, que vem de ti, em o nome santo de Jesus Cristo. Pai, quebra cadeias, correntes, grilhões, maldições, maldições hereditadas, maldições faladas, maldições projetadas contra a nossa vida. Seja desde o ventre da nossa mãe ou vindas da boca de pessoas que nós acreditávamos que poderiam ser capazes de nos abençoar. Sim, Pai, em nome de Jesus Cristo, a nossa dependência financeira, material, espiritual, familiar e na área da saúde sempre virá primeiro do Senhor. Não do plano de saúde, não do nosso chefe, não de pessoas que nós achamos que devem nos ajudar. A nossa força vem do Senhor. E depois, a nossa força vem da nossa capacidade, porque o Senhor nos capacitou para exercermos tudo isso que o Senhor tem para a nossa vida e sim vir externa de pessoas das quais o Senhor preparou e o Senhor ordenou que estas nos abençoassem e que estas nos servissem, para que no futuro, quando estabelecermos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, nós possamos servir a outras pessoas também. Em o nome de Jesus Cristo. Porque, Pai, como está escrito na tua palavra, maior é o que serve do que aquele que é servido.
Assim nós cremos e nós te agradecemos. Obrigado, querido Deus, eterno, bondoso, glorioso Deus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos e queridas, Deus abençoe sua vida poderosamente em o nome de Jesus Cristo. Se você chegou até este momento da oração, peço a ti que se inscreva aqui neste canal, curta, comenta, compartilha. Deixa aí o seu like porque isto ajuda demais este canal a crescer e o Evangelho de Cristo ser propagado aos quatro cantos de nossa nação. Amém. Envie para 10 pessoas, envie para os seus amigos, os seus colegas de trabalho e, claro, coloque o link desta oração nas suas redes sociais. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais. E na sua tela, neste exato momento, mais um vídeo para você continuar recebendo de Deus palavras que vão edificar a sua vida. Clica nele e até mais.